Ribeirão em Debate está de novo no ar, sempre trazendo para você assuntos de grande interesse da comunidade. Já discutimos aqui educação, saúde pública, planos de saúde, a revitalização do centro, a questão das mulheres, a questão das drogas, e hoje vamos tratar de um outro assunto muito interessante, que é a questão dos animais. Como estão sendo tratados os nossos animais na cidade? Qual é a política pública que existe para essa questão, que é bastante importante e que pode, você sabe que o animal pode trazer doenças para o ser humano. A raiva, por exemplo, transmitida do cão, por exemplo, para o homem, pode matar o ser humano. Você sabia disso? Então, nós vamos agora ver esse assunto com você, e eu estou trazendo aqui 3 convidados. Aliás, hoje, prestigiando as mulheres, 3 convidadas. A Maria Cristina Dias, que é da ONG Associação Vida Animal, a AVA, ela é professora universitária, pessoa que milita há mais tempo nessa área aqui em Ribeirão. A doutora Viviane Alexandre, que é advogada e também milita há muitos anos numa das nossas ONGs. E a doutora Deise, que é veterinária, está há 9 anos, desde o período de faculdade dela, ela já atuava nessa área de defesa animal. O debate promete, não saia daí. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir intoxicações e outros problemas. Acesse www.criançasegura.org.br. O Ribeirão Debate está voltando e o tema de hoje é causa animal. Nós temos uma problemática para estudar, para a gente se dedicar a ela, para a gente debater, que é a questão dos animais na nossa cidade, né? Então nós estamos trazendo as pessoas, a Cristina, a Viviane e a Deise, que são, como vocês viram aí, pessoas ligadas a esse tema, e nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão dos animais. Cristina, vou começar por você. Fala um pouco da luta da causa animal em Ribeirão Preto. Eu vou fazer um rápido histórico, né, na verdade, para as pessoas entenderem. Então, assim, se a gente for falar em termos de trabalho, de profissionalização de causa animal em Ribeirão, nós temos 15 anos, que é o tempo que a AVA existe em Ribeirão. Porque antes disso, a proteção animal é intuitiva, as pessoas gostam de animal, as pessoas protegem intuitivamente. Isso acontece em Ribeirão Preto desde 1958, quando a dona Nair Carreira, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa primeira-dama da causa animal em Ribeirão, trouxe para Ribeirão a UIPA, né? E nesse momento já se pensava de que forma que nós podemos ajudar os animais domésticos, né? Porque quando a gente fala causa animal, ela é muito ampla, tem silvestre, tem os animais com relação ao circo, nós estamos falando de animal doméstico, que é aquela relação que a gente tem mais próxima, que está no nosso quintal, que a gente sente mais de perto, né? E que não é menos importante por isso. Então a dona Nair trouxe, a partir daí houve iniciativas na tentativa de resolver o problema, mas não iniciativas conscientes, né, programadas. As coisas foram acontecendo muito intuitivamente, tanto por parte dos protetores quanto do poder público, né? Aí, quando a AVA foi fundada em Ribeirão em 1996, a ideia, porque a AVA é um braço da Pau Brasil. Então, a ideia já era... qual é o nome da Associação Vida Animal, né? Ela já é um braço da Pau Brasil. Então, ela já saiu com uma consciência mais ecológica, no sentido de que cuidar de animal doméstico é mais do que paternalizar os cuidados do cachorro e do gato, né? Cuidar do animal doméstico é você fazer controle populacional, que é uma questão de saúde pública, é você educar a população para as pessoas respeitarem quem não gosta de animal, né? Porque a causa animal não nos preocupa só com quem gosta, a gente tem que se preocupar também com as pessoas que não têm afinidade, né? E a gente tem que respeitar para ser respeitado. Só que o que acontece? A AVA veio há 15 anos, foi uma luta muito solitária, né? Porque sozinha, tentando convencer os nossos, né, políticos, vamos dizer assim, né? Câmara de Vereadores e prefeitos e secretários de saúde, que havia uma importância além do paternalismo da proteção, né? E isso a gente faz até hoje, na verdade, mas já amadureceu muito, porque depois
da AVA veio Murilo Pretinho, veio Cão Paixão, tem a DARP, que apesar de ter suas deficiências, também ajudou muito na questão da proteção, e agora o Focinhos, que é uma outra ONG. Então, o que está acontecendo? Nossa, está surgindo muitas ONGs, não é essa a questão. As pessoas estão percebendo que é uma causa importante, que ela tem que ser cuidada. Então, hoje, nós trabalhamos com 4 ONGs efetivamente em Ribeirão, mas com uma consciência assim, ó, o que é a causa animal? Né? Nós precisamos pensar o que é a causa animal. É o bichinho que vai lá no ofurô, que vai no pet shop? Não. Nós estamos falando de outras coisas que eu acho que as convidadas aqui, a Vivi e a Deise, também podem me ajudar nessa questão. É mais do que proteger, é cuidar, é se responsabilizar e é mudar o comportamento. Aliás, doutor Gandini, né? Porque a gente costuma falar do doutor Gandini. É a gente entender para depois cuidar, porque muita gente não sabe do que está fazendo. Cuida sem saber, critica sem conhecer. Então a gente precisa entender a causa animal. O Ribeirão Preto está nessa fase. Viviane, outro dia a gente esteve lá no Cine Cauim, numa dessas manifestações dos protetores dos animais e das ONGs, e eu percebi que estavam todas as ONGs lá unidas, né? As ONGs estão unidas em Ribeirão Preto? Graças a Deus, estão mesmo realmente unidas. Chegou num consenso de que precisa realmente trabalhar na questão macro da causa animal, e não somente na questão daquele animal que está sendo visto individualmente. Então todas elas estão com essa maturidade, como a Cris realmente comentou, né? De trabalhar políticas públicas pelos animais. Aquela questão maior que tem para evitar que aquele animal seja abandonado, que aquele animal esteja doente no meio da rua, porque na realidade, como foi falado mesmo, a questão dos animais é uma questão de saúde pública. Muito animal na rua traz acidente, traz doenças, então a gente precisa trabalhar na questão do controle populacional, principalmente dessa questão dos animais domésticos, é o controle populacional. E isso, todas as ONGs estão conscientes, nós temos essa consciência de trabalhar em conjunto realmente. É possível, mesmo tendo divergências que são normais e até eu ia até falar isso, falar, é igual uma boa família italiana, né? Porque assim, protetor protetor é muito caliente, né? Então assim, fala e briga e grita. Então a gente tem nossas brigas, nossos problemas, bom que tem, né? É bom que tem, realmente. E agora? Mas nas questões gerais vocês estão nós temos um consenso. O que a gente está percebendo as pessoas estão entendendo que cuidar do cãozinho da sua casa é importante, mas pensar no todo é mais ainda, porque senão as consequências vêm pra gente. Exatamente. Eu queria perguntar aqui para a Deise, que é veterinária e tem uma vivência nisso aí, quais são os problemas mais frequentes quando nós falamos de animal? Por exemplo, animais na rua com sarna, uma população descontrolada e sem um senso. Como é que é isso? Na verdade, o problema, acho que desse excesso de animal abandonado, o problema maior é que a gente precisa educar a população, né? Educar que quando você adquire um animal, ele vai viver com você um tempo. Então por exemplo, uma média de 10 anos que você vai ter que cuidar, vacinar, castrar, se quiser, né, ter o controle de natalidade, cuidar se ele ficar doente. Então isso que as pessoas acontece, eles pegam o animalzinho e depois cresce, começa a trabalho e eles abandonam. E aí vai aumentando o número de animais na rua. Então primeira coisa, acho que a gente precisa mudar nesse pensamento da população é a educação, a responsabilidade, né? Eu tenho visto aí, Deise, nas populações mais pobres, nos bairros mais periféricos, das favelas, muito animal com sarna, por exemplo. Isso é grave em termos de convivência, principalmente em ambientes muito pequenos, convivem muitas pessoas, eles dormindo no mesmo colchão, cachorro junto. Na verdade, existem 2 tipos de problema de pele, 2 tipos de sarna. Tem uma sarna, tá, que a gente fala que é a demodésica, ela não passa para o humano. Então, às vezes até a pessoa tem e fala, eu não quero mais esse cachorro, pôr para fora que ele tem sarna. Ela não passa para o humano, ela passa de cão para cão, claro que tem que ser cuidada, mas ela passa que a gente fala que é de mãe para o filhote, tá? Uma defesa. E tem uma, que é a sarcóptica, que realmente ela passa em contato. Passa para o ser humano. Passa para o ser humano e para os outros animais. E aí esse controle é super fácil, né? Tem medicações hoje que é simples e de baixo custo, que a população mesmo carente pode ter esse controle e também um cuidado ali no manejo diário, da limpeza, do lugar que ele fica, já evita também essa proliferação. Agora, se a pessoa tem um cão que está sarnento, a pessoa nem sempre sabe distinguir uma espécie de sarna da outra. Qualquer problema de pele, né, o pessoal procura a gente já não fala, meu cachorro está com sarna, pelo amor de Deus. Então, necessariamente,
as lesões têm que ser avaliadas por um profissional. Então, agora uma que pessoa nem pobre, tudo- por exemplo, de uma favela, uma pessoa de um bairro periférico que não tem um poder aquisitivo melhor, ela não pode pagar um veterinário. Que saída ela tem? Aonde ela vai? A AVA paga. Tá. A Deise tocou em 2 pontos ali que eu acho que é fundamental a gente tocar aqui, né? A pessoa tem que ter a consciência do animal, da idade do animal. responsabilidade. Tá. Só que castração, quem tem o mínimo de raciocínio hoje, o mínimo. Desculpe se as pessoas não concordam comigo, mas na minha opinião, quem se preocupa com a questão social de um município, de uma cidade, de um estado, de um país, não pode pensar em deixar o seu animal procriando. Porque ninguém vai ficar com as crias desse animal. Ninguém vai se responsabilizar. Ou vai comercializar, que é um outro problema seríssimo que nós temos em Ribeirão e precisa ser Quero falar tocado, depois dele tá? aqui. Ou então vai pôr na rua. Ou então na porta do protetor que tem pena. E que depois acusam esse protetor de acumulador de animal. Porque jogam na porta dele e ele tem que recolher. Ou então joga na porta da ONG. Então assim, castrar, doutor Gandhi, não tem mais desculpa em Ribeirão. Por mais que o CCZ não esteja fazendo o ideal ainda, isso é realidade, tá? A prefeitura não faz o que é necessário. Se não fosse as ONGs, eu não sei em que situação nós estaríamos hoje. Mas assim, a pessoa carente, ela tem ajuda das ONGs. Ela tem ajuda dos protetores. Então não tem desculpa, tá? E às vezes a pessoa fala, mas a pessoa não tem dinheiro nem para pegar um ônibus. Nós temos veterinários que vão na casa das pessoas ajudarem. Então assim, não tem mais esse motivo. Só que assim, vamos separar carente, tá? Porque tem muita gente mal intencionada. Que se aproveita Tem dessa- gente que fala, eu não posso, mas comprar cigarro, beber cerveja e andar de carro para baixo para cima pode. Então a gente também não é bobo, não. Então é bom a pessoa saber que nós fazemos uma triagem social. E há também mutirões que são feitos assim, bairro a bairro. Por exemplo, a Compaixão nesse final de semana fez 90 animais no Alexandre Balbo. Mas foi mais de 100. Foi mais de 100? Então, foi mais de 100 animais no Alexandre Balbo que eles castraram ali no bairro. E eles vão fazer outras ações em outros bairros também. Então, isso facilita. A ABA também faz esse trabalho, eu lembro projeto. que eu levei o cão Compaixão lá para o Monte Alegre e também fizeram 60 ou 70 no final de semana, né? Justamente com essa preocupação de castrar o maior número possível de animais naquele bairro. Por quê? Porque se você castra picado, enquanto você está castrando um aqui, o outro dando cria lá, no outro canto, né? Então, se você pega um bairro e castra aqueles cachorros daquele bairro, você tende a ter um controle melhor. Se cerca, né? Você cerca, porque eles são territorialistas, então você tende a ter aquele controle melhor. Esse, na realidade, é uma política pública que deve ser efetivada. Depois eu quero falar mais no fim dessa questão da política pública, que eu me preocupo com isso. Nós vamos num intervalinho aqui, já voltamos já, mas eu vou lembrar para você que hoje nós estamos sorteando aqui 2 ingressos para o Concertos Internacionais no Pedro II, da Orquestra Sinfônica de Ribeirão, que é uma das mais antigas e importantes do Brasil, e também estamos sorteando um exemplar de um livro que nós lançamos ontem, eu sou um dos coautores do livro, Políticas Públicas para um País que Envelhece. A gente está tratando as questões do envelhecimento, tanto o lado bom do envelhecimento, quanto os efeitos perversos que ele traz para a nossa sociedade. A gente volta já.